Bom, boa noite para todo mundo. Estão chegando aí. Hoje temos uma live com o Flávio Augusto, que é fundador do grupo de idiomas WhatsApp. Ele também é proprietário do Orlando City, que é um time de futebol lá dos Estados Unidos. Ele mora em Orlando e vai falar aqui com a gente diretamente lá de Orlando. Lembrando que essa live de hoje faz parte de uma cobertura especial do podcast do Zero ao Topo, que é um podcast do Infomoney, que conta a história de grandes empreendedores e empresários brasileiros. Esse podcast está disponível em todas as principais plataformas de podcast do país. Inclusive, hoje a gente acabou de soltar um episódio novo com o fundador da Embraer, que é o Osiris Silva, e a gente soltou ontem também um episódio extra do podcast, falando um pouco sobre como fazer gestão de crise, né? Com algumas lições de empreendedores e empresários que já passaram por crises, falando um pouco sobre as perspectivas, dando lições, aconselhamentos para empreendedores e empresários que estão passando por essa crise. Então a gente está aí com um conteúdo extenso do podcast. Quem não segue ainda a gente tem uma página aqui no Instagram, é o @dozeroautopo_oficial. Então é só entrar lá e seguir a gente para acompanhar todos os episódios do podcast, todas as lives especiais que a gente tem feito como essa. A gente fez no começo da semana uma live com o Thales Gomes, que é fundador da Easy Taxi da Singu. A gente fez... Amanhã tem live também, amanhã tem live com o João Apolinário, da Polishop. Amanhã é às 8 da noite. Então, se você quer acompanhar, já marca aí na sua agenda. E hoje a gente vai fazer essa live com o Flávio Augusto, para falar um pouco sobre o cenário de crise, como a empresa dele vem enfrentando a crise e entender quais são as perspectivas, né? O que ele espera dessa situação toda. Infelizmente, o podcast, para quem está perguntando ali novamente qual é do Zero ao Topo. A página que a gente tem aqui no Instagram é @dozeroautopo_oficial. Então é só acompanhar a gente lá. A gente entrevista muitos empreendedores e empresários, contando a história deles desde o começo até os dias atuais. É bom que tem muita lição de crise também, sobre como eles enfrentaram crises passadas. E a gente vai falar hoje aqui com o Flávio para entender o que ele está vendo dessa crise, né? Atualizando um pouco dos números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde, nós temos 2.433 casos de coronavírus no país, sendo 57 mortes. O número continua aumentando, então a gente quer discutir como é que fica o cenário dos negócios nesse ambiente. Então eu vou aguardar aqui, imagino que o Flávio já até esteja aqui. Olá, tudo bem, Oi. Patrícia? Letícia. Letícia, Quase. desculpa. Quase parecido. Tudo bom? Deixa eu Parecido. ajeitar a minha câmera aqui. Tudo bem, Letícia? Tudo ótimo. Bom, eu estava contando um pouco para o bom. pessoal aqui, fazendo um esquema, Aham. esperando o pessoal chegar, Sim. contando um pouco desse projeto que a gente está fazendo a partir do podcast do Zero ao Topo, uma série especial aí de vídeos, de podcasts. Inclusive, eu falei para eles do podcast que a gente publicou ontem, um especial de gestão de crise, que tem inclusive os seus conselhos lá. Você é um dos 5 entrevistados, aí um dos 5 empreendedores, empresários que mandaram um pouco dos conselhos para passar por essa situação, né? E a ideia hoje aqui é a gente realmente entender como é que você está passando por essa crise e tirar lições que podem ser usadas para outros empreendedores, empresários, entender um pouco da sua visão sobre o cenário. Então, primeiro, eu queria que você começasse explicando, bom, para quem, acho que todo mundo conhece o Flávio, mas para quem não conhece, Flávio Augusto, dono da WhatsApp, fundador da WhatsApp, também é dono do meusucesso.com, proprietário do Orlando City, mas eu queria começar falando especificamente sobre a WhatsApp, né, que tem as operações mais afetadas aí, creio eu, com essa situação toda, com essa crise. Como é que vocês estão lidando com a crise na WhatsApp? Eu sei que tem mais de 400 unidades espalhadas pelo país. Elas estão todas fechadas neste momento, é isso? Como está sendo a comunicação com os alunos aí e tudo mais? Muito bem, obrigado. Um abraço a todos aqui da Infomoney. Prazer participar lá do podcast, participar aqui dessa entrevista com você também e poder compartilhar um pouco dessa experiência que todos nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, é uma situação nova para todo mundo.
ninguém nunca passou por essa situação. É uma situação de proporções não somente nacionais, como de proporções mundiais, que tem, num primeiro momento, um problema de saúde sério, um vírus ainda sendo descoberto, muita coisa a respeito dele, não temos uma vacina, não temos uma cura, o que se sabe sobre o vírus é que ele se espalha rapidamente e que pode criar um problema sério no sistema de atendimento de saúde, criando caos ali por conta do acúmulo, né, de pacientes contaminados simultaneamente, acima do nível de atendimento, de capacidade de atendimento. Então, isso que nós sabemos. Então, todo mundo parou, nossas empresas pararam na semana passada, todas elas, são mais de 430 escolas, que estão absolutamente desativadas, paradas, assim como toda a economia no país. O que também se soma a essa situação é uma iminente crise econômica de proporções também nunca antes vistas. Uma vez que, segundo um levantamento do banco JP Morgan, as pequenas empresas, small business no mundo inteiro, empregam cerca de 80% da força de trabalho. Ou seja, no Brasil, cerca de 80% dos CLTs no Brasil, dos empregados CLTs no Brasil, são contratados pelas pequenas e microempresas. Nós estamos falando aí de dezenas de milhões de trabalhadores que trabalham nessas empresas. E segundo o levantamento do JP Morgan, essas empresas não têm sequer 30 dias de caixa. Então, grandes empresas como a WhatsApp, como outras empresas, a gente tem caixa. A gente consegue passar por essa crise com caixa, sem faturar, aguardando. A gente tem essa estrutura de caixa. Porém, infelizmente, esse não é a realidade da maioria das empresas, em especial das empresas de pequeno porte. Essas empresas, ao se passar desses 30 dias de interrupção, é possível que exista aí uma reação em cadeia, quebrando essas empresas, deixando dezenas de milhões de desempregados. Então, o nosso desafio como país hoje e como população como um todo é como se pode cuidar das duas coisas. Nós temos uma crise de saúde fundamental que seja enfrentada. Chega a ser bizarro alguém dizer que ela não existe. Ela existe, sim. Mas nós temos também uma crise que pode desencadear no desemprego de literalmente dezenas de milhões de trabalhadores, e que também é igualmente bizarro alguém achar que ela também não existe. Então, o nosso desafio é meio que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, obviamente, esse é o desafio de todos nós. Nenhum de nós estávamos preparados para isso. Não é? Nenhum de nós estava preparado para isso. O que nós realizamos na WhatsApp é um desafio grande. Mais de 430 escolas, mais de 80 mil alunos estudando, cerca de 10 mil funcionários na rede. Está todo mundo em casa. Não é? Todo mundo em casa. Todos os nossos funcionários estão em casa. Então, o que nós procuramos fazer para os alunos, de um lado, nós oferecemos para ele uma plataforma online para eles acompanharem 5 horas de aulas por semana. Ou seja, a gente conseguiu a toque de caixa, desde como a gente instaurou um comitê de crise, o que a gente fez? A gente previu lá, 2 semanas atrás, que esse lockdown poderia acontecer. Só que no nosso cenário aconteceria de 30 dias para frente, mas ele aconteceu em 10 dias logo depois. Mas a gente já tinha começado a desenvolver essa plataforma e a gente conseguiu, a partir dessa semana, entregar essa plataforma para os alunos, de maneira que eles pudessem, enquanto estão em casa, enquanto estão aguardando durante essa paralisação, eles pudessem ter 5 horas de aulas por semana, 1 hora por dia, além de terem 100% das reposições das suas aulas durante essa paralisação depois. Esse foi o primeiro pacote que a gente criou para os alunos. O segundo pacote que nós criamos para os alunos foi que, entendendo que é um momento difícil para todo mundo, entendendo que é um momento onde as pessoas até gastam um dinheiro que não estava previsto gastar, seja estocando comida, ou seja, ficando em casa, mudando, comprando um móvel para colocar o home office, alguma coisa do tipo,
nós fizemos um pacote anticrise com os alunos. Nós oferecemos 25% de desconto nas mensalidades de abril, maio e junho deles, ou seja, ninguém nos pediu, a gente largou na frente, voluntariamente, a gente, olha, para ajudar os nossos alunos, a gente vai dar 25% de desconto e ainda dividimos esse pagamento em 10 vezes para os próximos meses. Tá. Ou seja, buscando gerar caixa para os alunos. Né? Então, nesse momento, cash is king, ou seja, nesse momento as pessoas têm que ter caixa na mão. E não é só os empresários, a gente pensou nos alunos e a gente fez também esse pacote econômico com os nossos alunos. E os como é que funcionários... fica? Não, eu ia perguntar uma coisa, você ia falar dos funcionários, relacionado também, vocês têm muitos franqueados, né? Como é que fica a situação deles justamente por essa questão de caixa aí, nesse momento? Todos os alunos. Eu posso ir para os funcionários, depois para os franqueados? Perfeito. Vamos lá. Se quiser, eu inverso. Eu posso falar franqueado. Não. Pode ir. Eu estou só numa linha de raciocínio. Vamos lá, Letícia. Então, para os funcionários todos, nós colocamos todo mundo home office. Nossa meta é atravessar essa crise sem absolutamente nenhuma demissão. É óbvio que não é possível prometer isso, porque lá na ponta, os franqueados é diferente, não é? Eu tenho caixa, os franqueados não têm o mesmo caixa que eu tenho. Então, não é possível prometer isso, mas a nossa meta, nossa vitória é não perder nenhuma franquia e nenhum funcionário. A gente não quer deixar absolutamente ninguém para trás. Então, o plano que nós criamos para os funcionários é eles ficarem em casa, trabalhando de casa, à disposição do franqueado. Óbvio que alguns vão ter mais trabalho, outros menos trabalho, mas a gente está sendo solidário com essas pessoas e buscando, entendendo que essa crise vai passar, vai chegar um momento que a gente vai retomar nossas atividades e a gente tem um time do qual a gente se orgulha bastante, a gente tem um time que a gente gosta muito e quer manter essas pessoas. Com os franqueados é aí onde o desafio é maior, porque o franqueado é um pequeno empreendedor, ele se enquadra dentro da minha introdução. Né? Os pequenos empreendedores geram 80% dos empregos no país. Então, eles estão enquadrados nesse ponto. Então, a diferença é que eles hoje fazem parte de uma rede que eu me dedico a essa rede, que a gente busca criar estratégias para poder ajudar na sobrevivência desses pequenos empreendedores nessa crise. Então, a gente tem o seguinte lema: pense sempre no melhor e se prepare para o pior. Esse é o lema que nós temos. Pense no melhor, se prepare para o pior. Isso significa o quê? A gente pensa que vai passar, a gente pensa que nós vamos voltar, que a gente vai voltar a produzir, a gente pensa que o Brasil vai voltar à vida normal, que cada pessoa que está nos assistindo agora vai poder sair de casa, vai poder respirar, ir numa praia, ou seja, a nossa vida vai voltar. É isso que a gente pensa. Mas a gente se prepara para o pior. E no nosso cenário, o pior é ficar 3 meses parados. 3 meses parados. Esse é o cenário que a gente tem como sendo o pior que nós estamos nos preparando para. Não é? Então, 3 meses sem funcionar as escolas da WhatsApp e sem nada. É isso que nós estamos imaginando que esse vai ser a orientação. Né? Pode mudar alguma coisa? A gente até torce que mude, mas que seja feito o que precisa ser feito. Nossa empresa apoia, tem apoiado, tem sido solidária. E na hora que voltar, a gente volta com todo o gás. Agora, quanto tempo é isso? Se for 3 meses, uma pequena empresa não aguenta mais de 30 dias. Foi o que eu falei no início. E essa é a minha principal preocupação, porque eu acho que a gente conseguiu montar um plano para manter a nossa rede. Mas e os outros negócios? Os restaurantes, os bares, as lojas de shopping? A gente teme que seja uma quebradeira, e aí a quebradeira vem doença, vem depressão, suicídio, morte, fome. Ou seja, é uma catástrofe. Com eles, qual é o plano que nós fizemos? A gente deu uma orientação para que eles fizessem a renegociação de todos os seus aluguéis. Todos os aluguéis, o aluguel médio de uma escola é 12 a 15 mil reais. Então, a orientação é que todos os aluguéis fossem renegociados. Grande parte desses franqueados já conseguiram fazer a renegociação dos seus aluguéis. Geralmente, assim, 3 meses de isenção de aluguel. As pessoas estão abertas, né? Se alguém está me ouvindo, tem algum negócio, opera algum negócio, vá negociar com o proprietário do imóvel. Então, essa foi a primeira orientação que a gente fez. Por quê? Porque salva a caixa. Não é? É uma injeção indireta de caixa que você tem
na franquia. A segunda, a injeção de caixa nossa, nós isentamos os nossos franqueados de 3 meses de royalties, né? Eles pagam 8% do seu faturamento de royalties, e nós isentamos, quer dizer, nós não postergamos, nós não fizemos uma conta corrente para pagar depois. Não, nós entramos com eles, ó, isso aqui vocês estão isentos, é a nossa contribuição de caixa, 8% do faturamento é um valor relevante, e eles estão guardando esse caixa, também como reter esse caixa. Outro ponto é imposto. Não é? Minha orientação é que declarassem os impostos, mas não recolhessem os impostos, até porque está saindo medidas de diferimento desses impostos. O que é o diferimento? Diferimento é que você pode pagar depois. Então, a pequena empresa acabou saindo já. Se eu não me engano, tá? Abril, maio, junho vai ser pago em outubro, novembro e dezembro sem multa, sem juros e tal. Então, até na época, quando a gente deu orientação, ainda não tinha saído já essa definição, mas a nossa orientação é que não suspendesse o pagamento, que ia sair alguma coisa e de fato saiu. Ou seja, isso também ajuda a segurar caixa. As outras despesas são despesas de operação, de utilidades, né? Luz, internet. Esse próprio consumo de utilidades não está sendo feito e normalmente isso já vai estar sendo reduzido. Então o objetivo é reduzir a despesa ao máximo possível. Tá? A gente vai pegar os nossos alunos, nós estamos dando 25% de desconto para eles, ou seja, a gente está sacrificando caixa, mas a gente também está fazendo o quê? Está sendo solidário com o aluno. Então a gente pega um pedaço de um lado, dá esse outro pedaço para o aluno, e com isso a gente consegue equacionar o fluxo de caixa dos franqueados nesses 3 meses, que é o período da crise. Para complementar ainda no pacote do franqueado, a gente também precisa injetar dinheiro novo nas franquias. Mas como injetar dinheiro novo se você não pode matricular o aluno, se o aluno vai começar a estudar, sei lá, talvez em junho, julho, agosto, sei lá quando? Fica mais difícil você conseguir vender dessa forma. Então, nós fizemos, nessa semana a gente executou, nós fizemos uma pivotagem, né? A gente pivotou a empresa inteira. Toda a equipe de vendas da nossa empresa está pivotada da WhatsApp para o WhatsApp Online, que é um produto que nós temos, que, aliás, espontaneamente ele já começou a vender muito mais. Obviamente, as pessoas estão em casa com mais tempo, querendo ocupar o seu tempo, e aprender inglês é algo necessário. O curso da WhatsApp Online é de boa qualidade, um preço é muito baixo, as pessoas têm acesso. E aí os franqueados, a partir de agora, eles passam a vender esse produto. A equipe de vendas, que hoje tem entre 500 e 700 pessoas, toda ela começa a fazer a venda desse produto por home office mesmo, sistema por telefone, enfim, todo o trabalho de venda à distância que já é feita. E isso ajuda a injetar liquidez nas franquias e também para os vendedores, que também tem um componente variável na sua remuneração, e eles precisam também pagar suas contas, né? Então, com isso, a gente está bem equacionado com o aluno, com o funcionário e também com os franqueados. Perfeito, montaram um pacote aí. Agora, pegando essas lições para quem é empreendedor, empresário, tem um negócio, é isso, você falou de renegociar, né? Renegociar aluguel, foi o que vocês orientaram aí, os empreendedores, os franqueados que são empreendedores da WhatsApp, falaram também dessa questão de postergar os impostos, e a questão, tem muita gente que pergunta, né? Muita gente que veio me perguntar. Não tenho caixa nenhum, já fiz tudo isso, mas continuo apertado. Pegar crédito com bancos neste momento é uma alternativa que vocês estão aí orientando franqueados? Como é que você vê essa questão? Com relação a nossos franqueados, com esse pacote nós entendemos que não será necessário. Tá. Sobre pegar crédito no banco para injetar na sua empresa, isso é uma coisa muito pessoal. Eu abri o meu negócio com R$20 mil de cheque especial, pagando 12% de juros ao mês. É algo que eu não recomendo para ninguém. Não é algo que tecnicamente eu recomendo. Na ocasião era a única alternativa que eu tinha, não tinha outra. E se eu não tivesse feito isso, eu não estava aqui falando com você agora. Então eu não posso chegar para o nosso ouvinte aqui, nosso amigo que está nos assistindo agora, e dizer para ele não faça isso, porque isso é perigoso. Acho que cada um tem que saber o risco que deseja correr. O risco que deseja, né? Se o cara acredita no negócio dele, é um problema momentâneo de caixa, se ele quer assumir esse risco, ele deve fazer. Né? No fundo, tudo é uma relação de custo-benefício e o risco que o cara está disposto a correr. Embora a gente saiba que nesse período o crédito fica mais caro
e mais difícil. Vamos aguardar também se vai existir algum pacote de ajuda para o pequeno empreendedor. A gente espera que aconteça, que o BNDES, né, apareça e faça aquilo que ele já deveria fazer há muito tempo, que é apostar no pequeno empreendedor em vez de alguns poucos amigos. Né? Perfeito. Agora, pelo que você falou da questão de 3 meses, que assustou muita gente aqui nos comentários, falando, meu Deus, 3 meses é muito tempo, ninguém sobrevive. Pelo que você disse, 3 meses é o cenário que vocês veem como pior. Mas qual que é o cenário base hoje, assim, que vocês acreditam que a gente vai conseguir retomar as operações, né? Olha, a gente fez uma live eu e o Thiago fizemos uma live com o Dr. Carlos Lutemberg, que é o presidente do conselho do Hospital Albert Einstein. E se alguém se assustou comigo, eu me assustei com ele, né? Ele falou na live que se todo mundo ficar quietinho em casa, dá 3 meses. Mas se não ficar, pode dar 6. Sim. Aí eu quase caí da cadeira, não é? Quando eu ouvi ele falando. Eu não sei, eu prefiro sempre esperar o pior. Se a gente voltar em 1 mês, eu estou feliz pra caramba. O problema é que eu não quero fazer um planejamento para voltar em 1 mês. E daqui a pouco precisar ficar 3 meses e as pessoas morrem sem oxigênio, sem caixa. Então eu prefiro criar uma estratégia e um plano para 3 meses, sabendo que se eu executar esse plano, a gente tá firme. Se não executar, a gente fica feliz, porque se liberar antes, a gente está no lucro. Agora, é muito complicado. Eu não tenho ainda uma conclusão sobre isso. Eu não tenho ainda uma conclusão sobre o que eu vou dizer agora, mas eu tenho lido alguma coisa, alguns artigos, inclusive aqui no New York Times, eu li um artigo falando sobre outros modelos de quarentena que não fosse o horizontal, que é aquele que todos nós ficamos. Eu estou de quarentena há 10 dias. Então, eu eu orientei todos os meus seguidores, cara, fica em casa, etc. E tal. Esse é o conhecimento que nós temos. Eu procuro ouvir especialistas. Eu não quero ouvir palpiteiro nessa história. E eu não sou especialista, mas eu procuro ler e me informar para saber sobre isso. Então, ouvindo também há especialistas que têm outras teorias, que têm outra tese, que ele diz que o ideal é fazer uma quarentena vertical quando você isola somente as pessoas que estão no grupo de risco. E as pessoas que não estão no grupo de risco, elas vivem a vida normal, se protegendo, lavando as mãos, usando máscara, vão ser contaminadas eventualmente, como todos nós vamos. Porque, para pensar, se a gente ficar aqui 3 meses de quarentena, e no dia seguinte que a gente sair, você acha que o quê? O vírus vai falar assim, não, esse cara foi comportado, ficou na quarentena, não vou pegar ele não. Não, o vírus volta. Esse negócio de vírus aí, cara, é um inferno, volta. Até hoje tem H1N1, aquela gripe suína, está aí rodando. Então, o que acontece? Tem que sair uma vacina. E a vacina vai sair daqui a 1 ano. Vai ficar 1 ano de quarentena. Então, esse é o ponto. Eu estou de quarentena, minha família está de quarentena. É essa orientação que eu tive e tenho no momento. Estou lendo, estou me informando, tenho visto que outros especialistas pensam diferente. Me parece que alguns países estão tendendo a seguir esse caminho. Então, eu não posso recomendar um outro caminho, porque eu não sou especialista e não tenho certeza, mas estou me informando. O que eu sei é o seguinte, mais 30 dias parado, as pequenas empresas quebram. Não a minha empresa. A empresa é uma empresa grande, tem 10 mil funcionários. Estou falando de uma empresa pequena. Empresa pequenininha, que não tem caixa de mais do que 1 mês. E se ela quebra, 80% dos empregos no Brasil vão para o saco. Estou falando de dezenas de milhões de desempregados. O Guilherme Benchimol, o presidente da XP Investimentos, recentemente falou em 40 milhões de desempregados. Eu não quero nem pensar no nível de violência, de morte, de fome, de pobreza que isso vai gerar. Então, é importante a gente sair do discurso político, porque hoje em dia está um discurso politizado, as pessoas estão politizando até a imaginação, até... O cara teve uma ideia, politiza a ideia, está tudo politizado. Então, o importante agora é... Corta aqui um pouquinho. O importante agora é... Opa, o Flávio travou. Aí. Uma ligação. O importante agora é despolitizar o discurso, é despolitizar esse papo e a gente pensar nas duas coisas. Nós temos um problema de saúde e temos um problema econômico que vai gerar desemprego, fome e morte também. Então, como é que a gente pensa nos dois? Não é? O pensamento binário, ele pensa assim, cara, não, eu estou preocupado com a vida, não estou preocupado com o dinheiro.
Ou então outro cara pensa, não, esse cara pensa no dinheiro porque ele só pensa no umbigo dele e não está preocupado com a vida. Para com isso, não é verdade isso. A vida não é um pensamento preto ou branco, direita ou esquerda. A gente é muito melhor do que isso, nós somos muito mais inteligentes do que isso. Nós temos que pensar nos dois. Como é que a gente pensa na saúde e na economia? Tem que pensar nos dois. Então, esse papo mole de ficar dizendo que eu só penso na vida, não penso em dinheiro, deixa isso para lá, vai morrer, vai ficar com fome, vai ficar desempregado. E, cara, isso não é retórica, isso é fato. Sim. As empresas pequenas não vão aguentar. Agora, qual é a solução? Eu não sei qual é a solução. Esse é o ponto, entendeu? Eu estou na minha casa de quarentena, trancadinho, eu e minha família, há 10 dias. Então, eu não sei qual é a solução. Tenho lido, e eu acho que vale a pena, você que está me ouvindo, pesquisar lockdown vertical. Lockdown ou quarentena vertical. Pesquisa sobre isso para você se informar e vamos torcer aí que as autoridades, as pessoas que são competentes, eu não sou presidente do Brasil, eu não sou eu que decido sobre a minha empresa. Sou presidente da minha empresa. Não é? E vamos torcer que as pessoas tenham lucidez e tomem uma decisão pensando nas duas coisas. Se pensar numa só, não tem jeito. A gente foge do inimigo aqui e morre com o outro lá. Flávia, até pegando esse seu gancho, a gente fez uma live na segunda-feira com o Thales Gomes, fundador da EasyTaxi, hoje comanda a Singu, Marketplace de beleza, e ele falou bastante sobre essa questão do lockdown vertical, que começou essa ideia a se espalhar numa coluna do Thomas Friedman, lá do New York Times, lá fora, e foi ganhando força, inclusive entre empresários brasileiros. Então, essa live está disponível no YouTube do Infomoney, quem não conseguiu acompanhar, dá para ver lá um pouco do posicionamento do Thales com relação a esse lockdown, que ele defende o lockdown vertical. E saíram hoje notícias na mídia dizendo que a equipe econômica do governo federal mesmo está estudando um lockdown vertical a partir do dia 7 de abril, aí, que é quando acaba o lockdown horizontal que a gente está vivendo hoje, né? Tá. Então, eu ainda... Só para deixar claro, Letícia, claro. Desculpa te interromper, eu ainda não tenho um posicionamento de defender o lockdown vertical. Por quê? Porque eu ainda não estudei o suficiente isso. Porém, eu tenho uma tendência a achar que faz sentido, mas, de novo, se eu tivesse uma convicção formada, eu já falava. Eu só junto a isso a ideia de que daqui a 30 dias as empresas pequenas vão para o saco. E aí o bicho pega feio. Agora, você vê, até você que está aí nos Estados Unidos, acompanhando os trabalhos por aí e tudo mais, como é que você vê a relação, é isso, né? A gente precisa estudar essas coisas e entender qual é a melhor solução para o país. A gente não chegou numa conclusão. Claro. Aí fora, pelo que a gente sabe, também não se chegou a uma conclusão. Pelo que você tem acompanhado, algum país ou mesmo os Estados Unidos aí tem adotado uma postura melhor com relação ao pensamento, a esse pensamento, né, de cuidar ao mesmo tempo de saúde e de empregos da economia? Olha, eu faço parte do comitê do conselho, né, o Board of Directors da MLS, a Major League Soccer. Nós somos proprietários de um clube aqui, a gente é também acionista da liga e a gente faz parte de um conselho e a gente discute entre os donos, que também tem várias empresas de outros setores, sobre essa questão, porque para pensar, né? Você meter 25 mil pessoas dentro de um estádio é uma aglomeração relevante. Então, nós estamos no epicentro, né, dessa discussão aqui nos Estados Unidos. Estamos com as operações todas suspensas, os jogos suspensos por tempo indeterminado. Em breve, a gente imagina, aqui a gente já trabalha com um cenário de 3 meses, 2 a 3 meses também, para voltar a jogar. Porque a gente acredita que o comércio possa voltar em 30 dias, mas jogar mais para frente, entendeu? Mesma coisa escola. O comércio pode voltar em 30, mas escola mais para frente. Então, eu escolhi assim 12 negócios, não pensei no vírus, né, quando tive os 12 negócios. Mas eu digo para você que a gente está aprendendo muito com essa situação. Aprendendo bastante e estamos muito serenos, com muita serenidade, com muita tranquilidade. Eu estou procurando transmitir isso para os franqueados, para todo mundo. Com relação ao que está sendo praticado no mundo, cara, é novo para todo mundo, né? E tem um componente que é o desespero, né? O pânico da população, que é muito grande. As pessoas estão com muito medo, não é? E é muito justificável esse medo, não é? A gente está lidando com um inimigo novo. É bastante compreensível. Mas eu acho que essa
tranquilidade vai passando, esse medo vai passando, pouco a pouco as pessoas vão ficando mais tranquilas e raciocinando. E aí, por isso que eu gosto de introduzir no debate crise de saúde. Dizer que isso aqui não existe é bizarro, mas dizer que a crise da economia não existe é igualmente bizarro. As duas coisas têm que ser consideradas. Eu tenho que procurar transmitir a necessidade da gente pensar nas duas coisas e não ter um pensamento binário. Sim. Agora, Flávio, eu queria falar um pouco mais dessa sua carreira empreendedora. É isso, né? Como você até detalhou no podcast que a gente subiu ontem, no Do Zero ao Topo, passou por inúmeras crises aí no negócio. E tem muito empreendedor de primeira viagem, empresário aí que está passando por essa crise como a primeira, né? Você tem ensinamentos dessas outras crises que você está aplicando nessa? Quer dizer, de alguma forma, porque essa é isso, né? Como a gente está falando, é muito não diferente de todas. Porque tem o componente saúde, né? Sabe o que acontece? As outras crises, elas trafegaram muito no mercado financeiro. Ela tocou muito pouco na economia real. Né? Então, o mercado financeiro, ele foi um mercado que foi muito afetado. Antes de que alguém fale, eu limpei a mão com álcool gel aqui, tá bom? Para coçar o meu olho. Mas o mercado... Tá dentro de casa também, tá mais tranquilo. Estou trancado aqui, tá tudo certo. Mas então, o mercado, ele foi mais afetado, o mercado financeiro. Porque, aliás, esse é um outro ponto, né? Quando a gente fala de um problema de economia, a pessoa mais leiga, ela acha que a gente está falando de bolsa de valores. Está falando de bolsa de valores. Economia é tudo, cara. Economia tem emprego, economia é o que tu compra, tu vende, economia é tudo. Tudo é economia. Na tua casa, sem economia, todo mundo morre. Economia não é matemático, não é um assunto econômico. Economia é humano. É uma ciência humana. A economia é uma ciência humana. Não é uma matéria de exatas, é uma ciência humana. Então, esse é o ponto. Me fugiu um pouco a pergunta, Letícia. Me lembra de novo? Era sobre essa questão se você está mais preparado para essa crise por conta das anteriores, né? Então, a anterior, como estava muito no âmbito do mercado financeiro, a gente tocou normalmente. Tocou, a minha empresa não é listada na bolsa, então a gente tocou normalmente. Tocou tranquilamente. Essa agora é diferente. Ela é uma crise que é a primeira crise que eu vejo que ela tocou na economia real. Tocou e paralisou tudo. E a partir do momento que ela paralisou tudo, aí a nossa vida ela tem uma ameaça, quando eu digo nossa, a vida do cidadão comum, não é? Ela está literalmente ameaçada. Quando o dólar tem uma crise cambial, o dólar sobe, está ali nos indicadores. Afeta a vida real, mas é de forma indireta. Está longe. Está longe. Agora, essa não é uma crise que está no mercado financeiro apenas. Ela tá também dentro da economia real. E em estando dentro da economia real, ela afeta diretamente a vida de todo mundo. Por isso eu temo bastante, e algumas pessoas às vezes, quando me ouvem falando de economia, falam, pô, tu está pensando no teu dinheiro? Eu falo, não, cara, meu dinheiro não, minha empresa não é listada, eu estou nos Estados Unidos, meu patrimônio é dolarizado, ao contrário, ele aumentou, ele não diminuiu, você entendeu? Então, assim, eu não estou pensando em mim. Não, cara, quando eu falo da economia, eu estou pensando em você, que pode ficar desempregado. Estou pensando na pequena empresa, que pode quebrar. Não é? Se você for voltar lá em 1929, os efeitos pós-crise de 1929 são uma são um terror, entendeu? Você vai ver gente se matando, você vai ver gente passando fome. A gente não quer isso nos Estados Unidos, gente. Então é disso que eu estou falando. Né? Eu não penso no meu dinheiro, eu penso no meu dinheiro nos meus negócios, quando eu vendo, quando eu estou crescendo. Então, assim, a crise, ela não me tirou dinheiro. Não é? Claro, a gente vai deixar de faturar por 3 meses. É diferente. Não perdi dinheiro. Meu patrimônio, não perdi patrimônio. Não é? E se for pensar no dólar, o dólar está 5, sei lá o quê. Então, meu discurso aqui não está ligado a meu interesse financeiro, não está ligado a interesse político. E é isso que as pessoas deveriam, por um pouquinho de tempo, pensar. Não interessa qual foi o discurso do Bolsonaro, não interessa o que a esquerda falou, não interessa nada disso. Para pensar. Vamos falar de fatos. Nós temos uma crise de saúde perigosa que a gente tem que cuidar. Mas tem uma crise financeira que, em 30 dias, aquele cara da padaria lá vai estar endividado. Pode se matar.
E os funcionários deles vão estar desempregados, passando fome. E as pessoas das favelas, das comunidades, vão estar desesperadas. E essas pessoas desesperadas vão invadir apartamentos, vão saquear, vão roubar banco. Como é que faz? Como é que faz as pessoas para comerem? É desesperador. Eu não quero ver isso no Brasil. Eu não gostaria de ver isso no Brasil. Eu não moro no Brasil. Mas eu não gostaria de ver isso no país. Não é? Mas isso pode acontecer. E as pessoas precisam ter essa consciência que nós temos dois inimigos. O vírus e o caos econômico. Os dois, né? Tem que pesar os dois na balança para encontrar uma solução. Não pode ser um só. Não dá para ignorar nenhum dos dois. Quem ignorar o vírus, cara, pô, sei lá, tem gente... Eu vi gente falando que, isso não existe. Pelo amor de Deus, claro que existe. Mas também vejo muita gente com esse terraplanismo, desculpa o termo, se alguém se ofender com ele. Eu digo, o terraplanismo, ele acontece para quem não acredita que existe vírus e para quem também acha que não existe problema na economia. Tem esses dois tipos de terraplanistas atualmente. Tem que pensar nos dois. Tem que pensar nos dois. Agora, você mencionou a questão da crise de 29 aí, que é a crise da Grande Depressão que a gente viveu, que a gente, obviamente, eu e você não estávamos aqui ainda, felizmente, mas a humanidade viveu e eu estou conversando com empreendedores e empresários diariamente, tem muita gente falando que essa já é, de qualquer forma, a pior crise que o mundo já viveu, em termos econômicos de saúde, desde a Segunda Guerra Mundial, e que tem um potencial para ser maior aí do que 1929. É esse o cenário que você enxerga no momento? Eu acredito, sim. Por quê? Porque essa aqui é mundial e o mundo está globalizado. Afetou todo mundo e parou a economia real. Eu acredito piamente. Outro ponto, se você for analisar, eu vou pegar duas referências. Tá? Em 2015, a gente teve uma crise política, né? Vocês se recordam, que redundou no impeachment de uma presidente no ano de 2016. E essa crise política, juntamente com o problema fiscal do país, o Brasil começou a fechar no negativo depois de muito tempo. Esse problema que aconteceu nesse governo jogou o Brasil numa recessão. Então, o ano de 2015, se eu não me engano, se alguém aí quiser conferir para mim e me dar a informação, se eu não me engano, no ano de 2015, o PIB do Brasil caiu 3,5%. Vou pegar menos 3,5%. Ótimo, se você puder me confirmar, eu estou só falando de cabeça e apesar de eu não ter nascido em 1929, eu já estou velhinho, já comecei a esquecer dos números. Então é isso, o Brasil caiu, o PIB do Brasil caiu menos 3,5%. Olha, se só por aquela crisezinha... 3,8, corrigindo. 3,8, pior ainda, menos 3,8%. Só por causa daquela instabilidadezinha, porque é engraçado, né? Eu já estou chamando aquilo ali de instabilidadezinha, perto do que eu estou vendo agora. Foi menos 3,8%. No ano de 2018, por um ensaio de paralisação de caminhoneiros, que nem teve paralisação, nem teve problema de abastecimento, só um ensaiozinho de 15 dias, aquilo ali impactou em 1,2% do PIB do Brasil. 1,2%, só aquele ensaiozinho. Eu comecei o ano projetando um crescimento de 2,5% do PIB do Brasil. Esse era o meu número. Eu baseei minhas decisões, tudo isso baseado em 2,5% do PIB. Alguém pergunta, qual é a tua nova previsão? A minha nova previsão é menos 5,5%. Menos 5,5%. Menos 5,5%. Eu vi, óbvio, gente, isso aqui é uma inferência, não tem nenhum cálculo estatístico. Mas é o seu cenário básico para investir aí. É o meu cenário básico. Eu, como investidor, é o meu cenário básico. Eu não estou dizendo que é uma verdade. Não acho que é verdade. Não vai jogar na loteria esse número, entendeu? Esse número é o que eu considero. Mas baseado em quê? Baseado em quê? Se era menos 3,8% naquela coisinha que teve lá, imagina agora. Esse é o primeiro cenário. Porém, ontem, eu recebi aqui um relatório do Goldman Sachs, é um parceiro nosso aqui nos Estados Unidos, fazendo a previsão, segundo eles, obviamente com muito mais dados, estatística, a previsão do Goldman Sachs, muito mais. A minha era só uma inferência, o deles era um estudo que eles fizeram. Eles projetaram que o PIB do segundo TRI dos Estados Unidos vai cair 24%. PIB do segundo TRI dos Estados Unidos da América. O PIB do primeiro TRI já foi, se não me engano, menos 5%.
E aí eles projetam um crescimento no terceiro tri, um crescimento no quarto, e davam uma média de menos 3,8% de queda no PIB dos Estados Unidos. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei, o meu menos 5,5 está otimista demais. Eu já começo a tender a botar menos 8,5. Entendeu? Então, é só para as pessoas entenderem o que esses números significam para nós. Muita coisa, e ele chega lá, não é? Das nossas eu estou olhando aqui o comentário do cara me perguntando se não é errado eu expor minhas estratégias internas da empresa. Deixa eu responder ele, por favor. Claro. Olha, não é, cara. Eu aprendi na minha vida a compartilhar. Aprendi a compartilhar. E quanto mais eu compartilho, mais eu ganho. É engraçado isso. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então, eu tenho um prazer muito grande em compartilhar essas estratégias, torcendo, inclusive, que os meus concorrentes vejam. E se eu estiver falando alguma coisa que seja legal para eles, que eles façam também. Eu prefiro ganhar a minha concorrência no jogo, né? Não no tapetão. Então, não tem problema eu compartilhar. Só para responder. Perfeito. Claro, claro, Flávio. Agora, como é que fica a questão dos planos mais a médio e longo prazo, né? Eu sei que você falava recorrentemente em um IPO da Wiser, aí, que é a holding da WhatsApp, neste ano. Como é que fica tudo isso, né? Quer dizer, tem cabeça de alguma maneira para quem é empreendedor, empresário, pensar num plano pós-crise, em retomada? Como é que fica? Olha, a gente primeiro precisa esperar um pouco passar a tempestade. Nesse momento não é um momento de tomar decisões a esse respeito. Nossa empresa cresce muito, continua crescendo bastante. A gente tem uma área de EdTech, Educação e Tecnologia, que está crescendo bastante. Né? Ensino à distância, tanto para inglês quanto para negócios, que é o meu sucesso.com, que eu acredito que o pessoal conheça. Então, todos esses negócios estão crescendo bastante, os negócios de EdTech crescendo muito. A gente não sabe ainda qual vai ser o impacto, mas a gente acredita na retomada. Né? A gente acredita na retomada da economia, a gente acredita. Eu só lamentaria muito, repetindo, desculpa talvez de ontem para hoje eu fiquei tão impactado com essas ideias na minha cabeça que eu vou repetir algo pela quarta vez. Eu só ficaria muito triste em ver que, apesar dessa retomada, assim, os grandes como eu conseguem ter retomada, tem caixa, pode pensar em IPO e tal, mas os pequenos não têm. Ou seja, eles não têm alternativa para liquidez. Eu tenho alternativa para liquidez. Os pequenos não têm. Eu só lamentaria muito de ver todo um trabalho que tem sonho de pessoas e de famílias serem destruídos se essa situação continuar como está nos próximos 30 dias em relação aos pequenos empresários. E aí, assim, por isso que eu fico até um pouco repetitivo nisso, porque eu sei que vai voltar, que a economia vai retomar, que eu vou ter liquidez, que nosso negócio cresce. Então, assim, eu estou muito tranquilo. Hoje, o que me deixa mais inquieto é essa situação que eu já repeti 3 vezes aí. Sim. E agora, como é que faz, né, para esse pequeno e médio empreendedor? A gente já deu algumas lições, como renegociação de contas, dívidas, essa questão de postergação, dentro da lei, obviamente, mas dos impostos, toda essa questão de também, de repente, né, dependendo da situação, avaliar empréstimos conforme for, enfim. E quem tinha uma visão, planos nesse momento, é hora de deixar os planos de expansão, coisas assim, de lado. Deixa de lado. Agora não era para nada a não ser você esperar. A não ser que você tenha um negócio online, que aí você pode avançar. Talvez investir mais em publicidade, você consiga. Quem tem negócio, serviços online, principalmente serviços, né, que não tem nem problema de logística de entrega, é uma área boa. Eu acho que o agronegócio prossegue. Eu penso que a área de alimentação, os supermercados estão no seu momento de vender, estão vendendo mais que Natal. Mas isso é minoria, né? Isso são alguns setores só que continuam assim. Mas a maioria, se você não está num desses setores, se o seu projeto, se o seu negócio não faz parte de um desses setores, espera um pouquinho, aproveita esse tempo para ler, para estudar, para pesquisar mais sobre o teu negócio e ver como as coisas vão ficar. Principalmente pelo seguinte, tudo vai ser reprecificado. Eu creio. Vai ter uma mudança na precificação das coisas. Porque a oferta e demanda vai ter alteração. Então, a precificação vai ser outra. Por exemplo, um aluguel que hoje pode estar custando 15 mil, amanhã, daqui a 3 meses, pode custar 10. Sim. Um determinado insumo pode ter um preço hoje, amanhã outro. Então, é melhor esperar
espera um pouquinho e não é hora de começar um negócio agora. Você pode começar o planejamento, né? Aproveita agora para fazer isso. Mas é isso, né? Como você falou, a crise ela vai atingir diversos setores e isso Já pode atingiu, já já, atingiu. né? E aí vai causar aí. Tem gente perguntando sobre negociação de salários. É uma alternativa para não demitir pessoas, né? Como É trabalhar uma com. alternativa. Embora na nossa empresa nós não queremos, não pretendemos fazer isso. Assim, no meu time direto, nós não vamos fazer isso. Tá. Nas franquias, a gente está trabalhando para não fazer. Uhum. Mas, por quê? Porque se a gente tem como se defender, a gente se defende e protege aqueles que estão com a gente. Não é? Agora, para aquela pessoa que não vai vender, que de certa forma nós temos faturamento recorrente. Nós temos alunos que têm faturamento recorrente. Cara, e loja que depende de estar aberta para vender, para faturar? O faturamento do cara vai para zero. Restaurantes, olha, restaurante. Eu tenho um amigo, tem uma rede grande de restaurante, demitiu agora mais de 2.000 pessoas. Complicado isso. Então, eu penso sim que para determinados setores que o seu faturamento vai a zero, em vez de mandar embora, eu acho que ter uma lei que permita a flexibilização da jornada de trabalho, eu acredito até que já exista isso na lei, porém por acordo coletivo. Mas teria que ter um decreto que permitisse isso de forma unilateral. É óbvio que ninguém quer ter seu salário reduzido, mas eu, se trabalhasse numa empresa e confiasse ali no meu relacionamento com ela e visse que ou sobrevive ou reduz, eu ofereceria para reduzir meu salário. Né? Então, eu penso que isso pode ser uma solução para diminuir, sim, demissões. Agora, Flávia, tem um ponto que você falou, que é isso, né? Você está falando aí sobre as suas projeções para a economia e tudo mais. Hoje, mais cedo, eu estava falando com uma grande empresária aqui do Brasil e ela estava falando, eu estou tendo um cuidado muito grande para não passar... obviamente, eu estou, assim, num estado em pânico, né? Entre aspas, com a situação do Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que tomar cuidado para não passar isso, não instaurar um pânico entre os meus colaboradores, os meus funcionários, né? Como lidar com a questão da gestão de pessoas nessa crise, né? É isso. Então, eu acho que essa questão da gestão de pessoas também está muito ligada à estrutura de caixa que as pessoas têm, não é? Eu, graças a Deus, tenho uma estrutura de capital grande e tenho uma estrutura de caixa na companhia muito grande. Nossa companhia poderia funcionar por 2 anos sem precisar faturar, se necessário fosse. Então, é diferente a minha situação, eventualmente, dessa empreendedora que você conversou. Eu não sei qual é a estrutura de caixa dela. Não é? Sei o seguinte, que caixa na crise é o oxigênio que a gente respira. Se falta oxigênio, você entra em desespero. É óbvio que um gestor que, quando começa a ver faltar o seu oxigênio, ele pode entrar em desespero, e aí, se ele tem um time debaixo dele, ele vai transferir para a equipe dele. É muito difícil. Minha sugestão, se você tem uma empresa que está faltando caixa para você, e a minha sugestão é que você divida isso com seus funcionários. Divida isso. Eu acho terapêutico você fazer isso. Ser claro mesmo ali. Ser claro, senhores, olha, não sei como é que vai ser, eu não tenho dinheiro, estou sem caixa, a gente não está vendendo. Olha, eu queria que vocês soubessem, vou fazer de tudo aqui para que a gente esteja junto, para que a gente consiga manter todos os empregos, mas eu realmente não estou conseguindo empréstimo, isso está acontecendo. Eu acho que isso, em primeiro lugar, é terapêutico. 2, é honesto. 3, tu vai se surpreender, o cara vai te apoiar. Essa dualidade patrão-empregado, ela existe mais em narrativas do que às vezes na prática. Se você abre essa situação, as pessoas vão te apoiar. E aí, você tentar buscar alternativas. Né? 2, bicho pegou, tu quebrou. Pode acontecer. Cara, quebrou. Tem 20 mil reais para pagar amanhã, 30 amanhã, 40 outro dia, você não tem, bum, quebrou. E agora? Cara, levanta tua cabeça. Olha, com dignidade, levanta a tua cabeça. Você não é desonesto. Você é um cara sério, você é trabalhador. Infelizmente, você foi surpreendido por uma situação que é motivo de força maior. Cara, não se envergonhe, não fuja, não se tranque no quarto. Dê a cara a tapa. Vai lá e fala, cara, desculpa, cara, não tenho grana, cara, não tem como te pagar. Você vai se surpreender
com a resposta das pessoas. Você vai se surpreender com a resposta delas. Não fuja, fale para o teu funcionário, não fuja. Porque o que vai acontecer, o que acontece se você desaparecer, se fugir, aí, cara, aí parece que você é picareta, você entendeu? Sim. Você entrou em processar. Uhum. Entendeu? Então, se infelizmente você quebrou, não fuja. E por fim, saiba de uma coisa, não é o fim. Por fim, não é o fim. Sim. Não é o fim, cara. Não é o fim. Você é jovem, se você for jovem entre 12 e 80 anos de idade, você tem muita coisa pela frente, você vai conseguir recomeçar seu negócio, essa crise vai passar, você vai sofrer um pouquinho, eu sei, mas, enfim, grandes empreendedores já quebraram. Eu nunca quebrei, nunca tive essa experiência, espero que nunca tenha, mas é muito comum que os empreendedores já tenham quebrado 1, 2 vezes. Então, sim, você não vai ser o primeiro nem o último. Levanta a cabeça com dignidade. Eu lembrei agora do podcast do Zero ao Topo, a gente entrevistou a Sofia Esteves, que falou que ela é fundadora da Companhia de Talentos, aí, que é uma grande empresa uma grande empresa. Ela participou do meu sucesso.com já, né? Uhum. De recrutamento e seleção. E ela falando que a primeira crise que ela passou foi durante a gestão Collor, aí que teve, né? Tudo foi congelado, salários, aquela enfim. Foi dura. Exatamente. E aí ela falou que é isso. Um amigo dela ligou para ela e falou assim, olha, Sofia, eu sei que um amigo que trabalhava no mesmo ramo, eu sei que essa primeira crise que você está passando, provavelmente você está desesperada, mas esse não é o momento de ficar assim, né? Assim, ó, você vai provavelmente ir para cartório, ter que negociar dívidas e tudo mais. Não se envergonhe, não abaixe a cabeça por causa disso. E aproveite para dar o ombro para o seu cliente nesse momento, para o seu cliente chorar. Porque se você está em situação ruim, o seu cliente, o seu vizinho, o seu amigo também está. E se você der o ombro para o seu cliente nesse momento chorar e falar, olha, nós estamos juntos, você vai criar uma relação que para sair da crise vocês vão sair fortalecidos, né? Você vai criar uma fidelização ali muito maior do que criaria em um momento de bonança. Então isso é uma coisa que me marcou e que vai muito em direção a isso. Galeazzi também, Cláudio Galeazzi, que é um cara que reestruturou várias empresas, teve à frente de lojas americanas, teve à frente de Pão de Açúcar, BRF, enfim, ele fala que o primeiro negócio dele quebrou, né? Pediu concordata, já era, e depois se reergueu. Então vai muito nessa questão aí, né? É isso, é um momento inesperado, né? Ninguém esperava passar por uma crise tão grave. Eu espero que ninguém ou poucos apenas que estejam me ouvindo esteja passando por isso hoje. Sim. Mas eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo são pequenos empreendedores que sabem que em mais de 30 dias a coisa vai ficar difícil. Exato. Então, agora... Não, pode completar. Tentar guardar teu caixa, né? Eu dei algumas dicas aqui, né? Aluguel, essas coisas, tentar ganhar oxigênio. Sim. Agora, tem um ponto também, que é chegando quase no final aqui, mas você é uma pessoa que trabalha de casa há mais de 10 anos, isso. Aí em Orlando, gerenciando toda uma equipe gigantesca aqui no Brasil e tudo mais. Uhum. E tem gente lidando com isso pela primeira vez também. Tem gente que não vai quebrar nesse momento, mas está com problema de gestão e de como conciliar com equipes à distância. Uhum. Como fazer isso, né? Você tem dicas para como gerir as pessoas de longe? Eu posso dar algumas dicas, sim. Estou realmente mais de 10 anos trabalhando. É claro que eu fiz isso voluntariamente, paulatinamente, né? E as pessoas agora foram abruptamente para casa e de forma não planejada. É muito mais difícil assim. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas já estão vendo que não é tão ruim quanto elas pensavam. Dá para você trabalhar à distância e eu hoje até particularmente prefiro trabalhar distante, porque eu dou mais liberdade para os meus executivos, eu exerço mais confiança, eu saio da gestão pequena, do micromanagement, eu vou mais para o macro, né? Eu fico ali mais no macro, comandando a situação, contribuindo com aquilo que eu faço melhor, que é a visão macro, diagnóstico, modelo de negócios, desenvolvimento de produto, comunicação, que é o que eu gosto de fazer, onde eu acho que eu contribuo mais, e dou espaço para os meus executivos. Agora, a fórmula básica é você ter um bom time com você. Não é? Ter um bom time. Agora, a partir do momento que você tem um bom time, é importante você ter uma boa agenda. Nessa questão do home office, eu sempre sugiro que o cara, em primeiro lugar, tenha um lugar para trabalhar em casa.
Tá? Eu estou aqui no meu escritório, um escritório grande, na minha casa, eu tenho estrutura e tal. Nem todo mundo tem uma estrutura de um escritório em casa. Mas você pode, por exemplo, ter no seu quarto. O seu quarto pode virar escritório. Você dorme nele de noite, durante o dia você vai lá, tranca a porta e ali é teu escritório. Então tem um lugar para trabalhar. Nem que seja uma mesa, uma cadeira. Aquilo ali é meu trabalho. Você senta ali e você vai trabalhar. Se puder ser perto da janela, você olha, entra a luz do sol, se possível for. Tem que ter um lugar. Segundo lugar, você saia para trabalhar. Nem que você vá no banheiro e depois você volte. Né? Você está indo trabalhar. Então, vai, toma banho, meu filho. Não fica em casa aí sem tomar banho. Toma banho. Tira o pijama. Tira o pijama, veste uma roupa legal. Não precisa ser um terno e gravata, mas veste uma roupa, né? Bota um tênis, sei lá, para você. Você vai trabalhar. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, faz uma reunião com a tua família. Reúne todo mundo lá, esposa, filho. Ó, seguinte, agora eu estou trabalhando, é assim, a gente precisa... E combinar, faz um pacto. Combina que naquele horário ninguém entra. Se entrar, entra devagarzinho, não entra gritando. Ou seja, para as pessoas entenderem que o papai ou a mamãe está em casa, a mamãe não está disponível para brincar. Ele entender isso, entender que naqueles horários você está trabalhando. É claro que você vai ter flexibilidade. Você vai almoçar, você vai jantar lá com as pessoas. Eventualmente, você pode ir lá na cozinha pegar alguma coisa para beber, bate um papo, dá um beijinho aqui, ela volta para trabalhar. Manter esse foco. E se você lidera pessoas, aí uma dica interessante é que você deve ser um continuista. O que é o continuista? É aquele profissional do cinema que se certifica de que os atores, quando estão numa cena e vão gravar uma outra cena num outro dia, num outro local, que o cabelo continua molhado, que a roupa é vermelha, para não ter problema de continuismo. Às vezes a gente vê esses erros de cinema, de continuismo, o cara está com o cabelo seco, daqui a pouco entra numa outra cena, está com o cabelo molhado. Tem um problema de continuismo. Então, você que lidera precisa ser um continuista. Ou seja, você faz uma reunião com o teu diretor financeiro numa segunda-feira, numa semana. E aí você trata uma série de assuntos e parou na página 5 ali. Você tem que voltar na semana seguinte para a próxima reunião, sabendo onde você estava e partindo da página 5 em diante. Se você dirige várias pessoas, você tem que saber em que assunto você está com cada um. Se você trabalha dentro do escritório, é fácil, porque você sai da reunião e você começa a viver o dia a dia da empresa. Então, é natural você voltar na mesma página. Quando você está longe, você não está vivendo o dia a dia com o cara lá. Então, você tem que ter um esforço mental para você voltar na mesma página. Aí você pode usar uma agenda para anotar onde você parou, qual é o contexto, qual era o mood, qual era o humor, qual era a pegada que tu estava dando, qual era o assunto. Ou, se você já tiver isso de cabeça, você já tem essa habilidade, você nem precisa anotar, mas você precisa ser continuista. É isso aí. Precisa dar continuidade. Maravilha. Isso. Flávio, muito obrigada pelas suas dicas. Para quem não conseguiu acompanhar a live desde o começo, a gente vai deixar salvo no perfil do Infomoney e a gente vai subir no YouTube do Infomoney. Então você pode acompanhar esse material todo. A gente falou sobre como o Flávio está gerindo os negócios dele nesse momento de crise, o que ele fez com o WhatsApp, franqueados e tudo mais, projeções, a preocupação que tem que ter não só com a saúde, mas também com a economia, tem que colocar os dois na mesma perspectiva. Ele falou um pouco sobre os negócios, deu conselhos para quem está enfrentando esse momento aí como empreendedor e empresário. E lembrando que essa live faz parte de um projeto aí do podcast Do Zero ao Topo. Então, se você não segue a gente ainda, vai lá no @do0ao_topo_oficial, nosso perfil no Instagram. E que lá você é um podcast que conta a história de empreendedores aí que começaram do zero até os dias atuais. Então tem muita história também sobre crises e principalmente sobre superações. Agora eu queria, né, se você tem algum conselho final, algumas palavras finais aí para o pessoal para deixar para quem está passando por essa crise. Agradeço novamente a sua participação. Obrigado, Letícia. Obrigado pela participação, pelas perguntas. Foi bacana o papo. Quero mandar um abraço para você que está em casa. Você não perder a esperança, levanta a cabeça, mantém a sanidade mental, procura dormir, eu sei que às vezes é difícil dormir, ansiedade. Vai, luta, consegue passar, você é capaz de passar por isso, luta por isso, já a gente vai esquecer, já isso tudo a gente não vai mais lembrar.
Já já a gente vai ter isso tudo superado, tá bom? Eu desejo a você sanidade mental e força para passar esse momento e serenidade da melhor maneira possível. Só isso, Letícia. Obrigado. Tá certo, Flávio. Muito obrigada novamente pelo seu tempo aí. Espero que a gente volte a falar em breve em situação melhor. Quero muito fazer um podcast contigo no Do Zero ao Topo também. Acho que a sua história é incrível. Prazer. Então, vamos marcar, vai ser um prazer. Por enquanto é só, pessoal. Então, espero que tenham gostado e a gente volta em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bye, bye.